está no ar mais um Caminhando Jornal TV, trazendo temas de história, política, movimento sindical e cultura. Temos ainda nossos quadros de fatos em destaque, psicologia, meio ambiente, música, pilates e a nossa já tradicional poesia. A falta de estratégia no combate à pandemia, que apesar dos fatos o presidente tema em negar, levou ao mórbido número de 1 milhão de infectados e 52 mil mortos. Em meio a escândalos envolvendo a família Bolsonaro com corrupção e milícias, divulgado pela mídia, assiste-se um governo paralisado, sem propostas. O presidente, preocupado em salvar sua pele, se cerca de militares e negocia com um nefasto centrão seu apoio político. No plano internacional, mesmo tendo bajulado o presidente Trump, Bolsonaro não conseguiu o apoio desejado. Pelo contrário, diante da incompetência de seu governo, os brasileiros passaram a ter restrições para ingressarem nos Estados Unidos. Restrição que não teve o senhor Weintraub, o ministro da Educação mais ignorante da história. Weintraub, que fugiu do país com a ajuda do chefe, burlando o decreto de Trump e ingressando nos Estados Unidos, ainda como ministro, mesmo após a sua exoneração ter sido anunciada e divulgada pela grande mídia. Além de tudo isso, e para complicar a situação de Bolsonaro, o judiciário avança na pressão aos terroristas bolsonaristas com mandado de prisão. O cerco se fecha, mas com a prisão de Queiroz e o afastamento do advogado da família do presidente, que ocultava Queiroz em seu sítio em Atibaia. Duas personagens que podem trazer ainda mais dor de cabeça para Bolsonaro e seus filhos. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval. Oh, carnaval, carnaval vai passar. Meu nome é Luiz Mário Nogueira Dias, diretor de Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ. A primeira pergunta que eles fizeram foi referente aos 48 bilhões de reais de prejuízo que o senhor Castelo Branco anunciou. Se é verdade ou é mentira. É mais uma mentira, porque não tivemos uma perda de 48 bi.
Isso é uma projeção do que eles consideram prejuízo em função de ter queda no valor do petróleo. A nosso caixa, fluxo de caixa, continua bom, obrigado. Nunca esteve pior. Sempre foi positivo. Mesmo no impacto da Lava Jato, o fluxo de caixa estava positivo. O dinheiro que eles alegaram que era prejuízo estava nos bancos da Petrobras, que a Petrobras aplica seus recursos. Então não houve prejuízo nem naquela época, nem agora. É uma falácia para justamente derrubar as ações no mercado internacional da Petrobras e no mercado nacional da Bolsa de Valores, para que outros prosperem às custas do brasileiro. Como falar em prejuízo se você tem esses recursos no banco? Prejuízo seria se a gente tivesse causado dano ambiental, se nós tivéssemos queimado tanques de petróleo, se nossas plataformas tivessem afundado. Isso para mim são prejuízos contábeis relevantes. É perda. Mas não é o caso. É simplesmente, mais uma vez, fantasiar a incompetência que eles querem alegar que a Petrobras tem nas administrações anteriores. Os brasileiros petroleiros são muito competentes. Alô, galera do Caminhando Jornal. Hoje eu vim aqui, sou Gustavo Mota, professor de Geografia, e hoje eu vim aqui falar sobre esse livro aqui e a ideia da quarta revolução industrial. Lembrando que ele é do Klaus Schwab, que é a voz do Fórum Econômico Mundial, portanto a elite capitalista mundial. E aí o curioso é que esse livro, embora seja de 2015, ele é muito atual, sobretudo na discussão do que se pensa do futuro, né? E é interessante observar que aqui já vislumbra a possibilidade de uma saúde totalmente ligada à concepção dos algoritmos, assim como Facebook e Instagram. Agora a concepção de saúde seria também uma espécie de bioalgoritmo. E aí por que eu estou trazendo essa discussão aqui? É porque para essa concepção esse pessoal já tinha pensado que todas as doenças estavam sob controle. Então a medicina do século XXI já não é mais para curar a doença, porque isso já está feito. Seria para o melhoramento do corpo e seleção genética e outras coisas. Então, portanto, para que investir em saúde pública, né? Seria o sonho capitalista de não investir mais em saúde pública. Pois é, só que não deu, porque surgiu uma nova doença fora do controle e que não funciona com os algoritmos dos bioalgoritmos, né, que seriam aí a solução para todos os problemas de monitoramento de saúde sendo vendidos em larga escala por plano de saúde. Não interessa, e aí ressuscita a necessidade de um programa amplo de saúde pública, que não vai ser resolvido pelo bioalgoritmo, né? Além disso, o livro é interessante porque ele coloca em perspectiva geral o avanço das inteligências artificiais, o uso de drone, enfim, a revolução que vai haver nos transportes e nas comunicações. Nos referimos antes às remotas imediatas. As mais imediatas também têm origem no império do capital nos Estados Unidos. As ligações de Bolsonaro com o senhor Olavo de Carvalho, americanófilo residente nos Estados Unidos, através dele com os filhos de Bolsonaro, todos ligados a Steve Bannon, que assessorou o Pentágono, a Casa Branca, Trump. Esse Steve Bannon, no site Breitbart, um site de extrema-direita americano, cujo titular morreu, mas o site me parece que existe, e eles todos ligados ao Pentágono, a Trump e tudo mais. Não se trata, talvez, da mesma corrente, da mesma fração política da direita americana de 1964, que promoveu o golpe aqui na década de 60.
mas a origem é a mesma. A política americana e o Brasil, como um país satélite, alguns chamam de quintal dos Estados Unidos, recebendo políticas daí derivadas. O terceiro ponto que eu quero destacar, iniciamos mencionando a importância de 64, do golpe, as ligações com os dias de hoje remotas e imediatas, e ressaltamos agora a importância nessa história, na história do Brasil, do Império do Capital, os Estados Unidos da América. Por que ressaltamos isso? Porque, na verdade, os Estados Unidos tinham e têm um projeto de dominação mundial, que está analisado em diferentes trabalhos. Nesse projeto de dominação mundial, há um espectro de dominação mundial, no qual o Brasil transparece como um país, uma área importante para ele, na América do Sul, com uma grande grandeza, um grande mercado, um mercado consumidor, também produtos primários. Então o Brasil tem o seu papel importante. E com isso nós temos aqui a interferência do dedo americano, tanto em 64, como vamos mostrar agora também com o senhor Bolsonaro. O propósito da minha abordagem é fazer uma análise comparativa entre o 1964, entre o golpe de 1964 e a ameaça do golpe em 2020. Quer dizer, como uma ideia central de um título que eu estou falando, eu diria que é o fantasma de um novo golpe. Procedendo dessa maneira, é possível colocar em evidência o que há de comum entre ambas, assim como o que as diferencia. A conjuntura política do início dos anos 60 era dominada pela Guerra Fria, que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a União Soviética era uma potência e a China se tornara um país socialista a partir do triunfo, em 1949, da Revolução comandada por Mao Tse-tung. As chamadas Guerras de Libertação Nacional, nessa ocasião, se alastravam na África e na Ásia. Enquanto isso, na América Latina, ocorrera a Revolução Cubana em 1959. E em 1962, a crise dos mísseis quase fazia explodir a Terceira Guerra Mundial. Portanto, foi no limiar dos anos 60, no contexto de um mundo em toda parte sofrendo mudanças estruturais no sentido de colocar os interesses populares e não dos senhores do capital como umbigo do mundo, que o macartismo, que o anticomunismo, regado pelo medo das progressistas mudanças em curso, ganhou uma nova nos Estados Unidos, que em sua política externa apertou mais e mais o garrote na tentativa de sufocar, contendo a ferro e a fogo, as mudanças em curso. Por que não houve resistência popular ao golpe? Penso ser esta uma questão muito atual. Na realidade, Jango ficou isolado. A direita nacional e internacional jogou todas as cartas na sua deposição, investindo pesado nesse sentido, inclusive através da campanha anticomunista e anti-Jango na quase totalidade dos meios de comunicação, regiamente por ela financiados. Por outro lado, as esquerdas, o movimento sindical e as entidades populares não foram capazes de organizar, mobilizar e conscientizar amplas massas de trabalhadores na defesa dos seus interesses e, no caso, das reformas de base e do governo Jango. Faltou, por falta das esquerdas, inclusive do PCB, do qual eu fazia parte à época, uma avaliação correta dessa necessidade de organização popular. Falava-se e escrevia-se muito a respeito, mas, na realidade, tanto o movimento sindical quanto estudantil e também outras lideranças estavam afastados das massas. Tínhamos o tradicional cupulismo profundamente arraigado nas esquerdas brasileiras. Faltou a Jango apoio popular para resistir ao golpe. A greve geral convocada pelos sindicatos fracassou. É a verdade que devemos conhecer. Hoje, essa experiência, a meu ver, nos ensina
que urge que as lideranças dos movimentos populares que irão surgindo diante das terríveis condições que estão sendo impostas aos trabalhadores se lembrem desses ensinamentos. Sem organização, mobilização e conscientização de amplos setores populares, o fascismo não será derrotado. No máximo, será alcançado algum pacto entre as elites dominantes, como sempre desfavorável aos trabalhadores e à grande maioria da nação. Principalmente o imperialismo norte-americano. Daí vem todo uma conjuntura, todo um jogo, né, de interesses que favorece justamente a trama do golpe. Nós não podemos esquecer que esses empresários, né, que tinham também vinculações com o sistema financeiro, né, com os banqueiros, tanto do Brasil quanto internacionais, essa classe dominante, ela também era aterrorizada pela ideia de uma crescente mobilização popular dos trabalhadores. Essa crescente mobilização dos trabalhadores vinha encarnado pela participação do CGT, né, Comando Geral dos Trabalhadores, e também pela mobilização e participação, né, que os comunistas tinham junto, não só por liderar o CGT, mas também influência junto ao governo João Goulart. Ou seja, esse cenário todo favorece as forças mais conservadoras nacionais a buscarem um suporte dos seus aliados internacionais, ou seja, um suporte do imperialismo. Depois vem a questão da tentativa de não dar posse ao Juscelino Kubitschek, depois de Juscelino ganha Jânio Quadros, que entrega o poder vai cair exatamente nas mãos de João Goulart, que era uma pessoa do PTB, mas profundamente avançado, fez um governo propondo reforma agrária, um governo de educação popular, não é? Nacionalista, criou a Eletrobras. Isso feria os interesses dos entreguistas brasileiros e do Império Norte-Americano. Articulam-se os grandes monopólios aqui, nacionais, com os monopólios internacionais, e é desencadeado o golpe quando Kennedy era presidente dos Estados Unidos. Essas questões podem ser vistas e estudadas no livro Geopolítica do Brasil, do Golbery e do Couto e Silva, e depois no livro do René Dreyfus também. Tem muita intenção, insumo ali sobre a questão do golpe de 1964. A poesia de hoje é homenagem aos animais, especialmente os cães, que nos dão tanto amor sem pedir quase nada. Eu fui apaixonado por dois na minha casa, mas um realmente dominou meu coração. O nome dele era Joe, e a poesia é assim. Um cão chamado Joe. Joe! 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 Opa! Meu dono me chama. Sit, Joe! Sit, Joe! Será que ele quer que eu faça? Sit, Joe! Sit! Deve ser para sitiar algum coelho, mas eu não vejo nenhum, caramba. Sit, Joe! Speed! Sit! Tenho que pensar rápido, senão eu vou tomar um puxão de orelha do enforcador daqueles brabo. Vou arriscar, deve ser para dar a volta por trás dele, como se estivesse sitiando. Sit, Joe! Sit! Sit! Down! Ai, ui! Esse puxão quase me degola. Sit, Joe! Ai, ai! Ajude meu São Lázaro, não aguento mais. O meu pescoço está esfolado, não aguento mais mesmo, vou sentar. Good, Joe, good! Que sorte, acertei, ganhei carinho. Só espero que ele me recompense com o osso, não com esse tal de grude. Como sofre cão que o dono está aprendendo inglês.
rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha, da Voz das Ruas, canal do Montanha. Um abraço à galera aí, tô aqui no metrô de colégio e me deparei com um reajuste de 9%, né? Um pouquinho acima de 9% na tarifa do metrô. Ele estava R$ 4,60, subiu para R$ 5, né? E eu fui motorista durante muito tempo e toda vez que subia o reajuste, fazia um reajuste na tarifa do ônibus, todo mundo chiava. E eu não vi nenhuma chiadeira com relação ao reajuste do metrô em meio à pandemia. Segundo a direção, né, do metrô Rio, parece que essa tarifa ia ser reajustada em abril. Aí devido à pandemia não reajustou, mas ainda estamos na quarentena e houve esse reajuste. Eu gostaria de saber se o governo do estado, a prefeitura pode falar sobre esse reajuste no meio de uma crise brasileira e mundial em relação ao coronavírus, né, esse Covid-19. Um grande abraço para você, gente. Fique com Deus. Olá, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esta canção Mensagem de Amor é para falar do pai, do avô, da adoção, que é um ato de caridade, é um ato de amor. Mensagens de Amor. Foi o pai que eu sempre conheci, e avô só mais tarde vim chamar. Ele sempre tocando sua sanfona, eu adiante uma criança a dançar. Quando doente embalou-me nos seus braços, graças a Deus a saúde melhorou. Fui crescendo e seguindo os seus passos, só deixou amigos nos lugares onde andou. Hoje vivo seguindo suas marcas, educação me deixaste como herança, honestidade, amizade e trabalho, e no futuro muita confiança. Olha, a grande mídia, ela é dominada pelo setor financeiro, inclusive ela está sendo comprada pelo setor financeiro. A Exame foi comprada, se eu não me engano, pelo BTG. A Isto É. Não, é a própria imprensa falando o que interessa para ela. Tá? Os bancos dominam porque eles estão nos conselhos editoriais. Eles pagam as principais propagandas. Eles financiam os grandes jornais. Presta atenção, quando anuncia o grande jornal de qualquer grande rede, patrocínio, vem sempre o nome de um banco. Tá? Então, o que esperar dessa grande mídia? Por isso é que a gente tem que trabalhar na conscientização das pessoas. Quando as pessoas tiverem um nível de consciência, que elas estiverem fora da caverna, a mídia pode falar qualquer coisa que elas não vão consumir. Entendeu? Elas mesmas vão desmoralizar o que a mídia está falando. Eu quero mais uma vez falar sobre democracia, que num conceito mais generalizante, mais aceito por grandes mestres como José Afonso da Silva,
seria o governo do povo, pelo povo e para o povo. Vejam bem, do povo, para o povo e pelo povo. Algo muito difícil. Mas o que vem acontecendo em relação a isso? A democracia é um processo. Não existe uma democracia perfeita. É um processo que se desenvolve. Que nós temos que garantir o já conquistado no sentido de buscar avanços. Não há uma democracia perfeita. As críticas que muitos hoje que apoiam os bolsomilicianos, que apoiam o descalabro que hoje vivemos, feitas ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, feitas aos deputados, feitas a vários órgãos, são críticas corretas. Elas não são feitas apenas por bolsomilicianos com faixas amalucadas nas ruas. Quem poderia dizer que nós vivemos uma democracia completa? Quem poderia dizer que não temos falhas graves no Supremo Tribunal Federal? Claro que nós reconhecemos que há falhas graves no Supremo Tribunal Federal. Há decisões absurdas do senhor Toffoli, decisões erradas de outras, como as que censuraram aí revistas e jornais, depois voltaram atrás. Também não é possível um órgão que investigue, julgue, condene, etc. Como, aliás, já existe na Justiça Eleitoral. Já é um erro. Então, existe no Brasil, de longa data, numa tradição arraigada, o que Paulo Napoleão chama de autoritarismo e impunidade. Isso abrangemos já a Constituição de 88 e anterior. E tal continua. Hoje, aí com o seu Bolsonaro, mais ainda. Então, o que nós vemos hoje? Muitos bolsomilicianos, por criticarem essas instituições que são falhas, e nós reconhecemos isso, eles querendo assumir com isso e justificar com isso a sua violência, a sua barbaridade, os seus erros, a sua pregação de ditadura, de tortura, etc. Ora, nada tem a ver uma coisa com a outra. Nós condenamos também uma série de coisas nessa democracia falseada que vivemos. Aliás, nós achamos, e já defendemos nesse programa, que vivemos um estado de exceção, no sentido de Agamben. Ou seja, como também lembrou Paulo Napoleão há muitos anos, através de interpretações jurídicas, de arquivamentos, etc., manipula-se o objetivo da lei em determinado sentido no favor e em favor de certas forças políticas. Eu sou colaboradora do jornal Caminhando TV e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de tudo que não está suspenso à nossa volta a partir da pandemia. Claro, todas as causas mortes continuam acontecendo, as doenças crônicas que antes eram mal assistidas nos postos de saúde continuam sendo assistidas precariamente e talvez nem acontecendo, e a cronicidade da humanidade sobre os preconceitos e o racismo. A gente tem que tomar cuidado com essa cronicidade do nosso estado, sobretudo no Rio de Janeiro, porque eu tenho notado que as pessoas têm se manifestado a favor, né, de certas condições impostas pelo nosso governo. Então, dentro de tudo isso e dessa cronicidade de doenças políticas, econômicas, nós temos que observar como estamos nós conduzindo os nossos pensamentos e as nossas emoções. Como cada um de nós está lidando com tudo isso. Vamos fazer uma reflexão ampla sobre o racismo, sobre todos os preconceitos que não estão suspensos por causa da pandemia. A pandemia, ela veio trazer um momento para reflexão.
Então vamos refletir e ver o que melhor podemos fazer para fazermos um mundo novo e, quem sabe, um mundo melhor, diferente daquilo tudo que já estávamos vivendo. Eu fico por aqui e espero ter colaborado com o seu momento de reflexão. Estava ainda reservada a Leonel Brizola uma das páginas mais importantes da história democrática do Brasil. 25 de agosto de 1961. Jânio renuncia, falando em forças ocultas. Brizola tenta se comunicar com Jânio. Os militares tentam o golpe, levantando-se contra a posse do vice-presidente João Goulart, naquele momento em visita oficial à China. Imediatamente, no Rio Grande, Brizola cria a cadeia da legalidade. O povo cerca e protege o Palácio Piratini. O Brasil inteiro, através da Rádio Guaíba, instalada nos porões do palácio, começa a ouvir Leonel Brizola. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Avante brasileiros em pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Na realidade, as Forças Armadas brasileiras, no sentido do grupamento ativo, principalmente do Exército, que às vezes esse capitão, presidente da República, tenta manipular e colocá-la como apoio pessoal a ele, elas não têm saído das normas constitucionais, submetidas aos poderes da República, submetidas ao poder civil, elas vêm efetivando seus trabalhos específicos na caserna. É claro que temos de estar atentos, mas não podemos culpar as Forças Armadas nesse momento de nenhum deslize. As Forças Armadas ativas estão silentes e efetivando seus trabalhos. Outra coisa são esses militares, inclusive os oficiais generais, alguns de 4 estrelas, apenas 2 ativos ainda, não é? Mas que têm de se submeter na questão da ordem ao comando militar. Ela pode até ser governo, mas não pode extravasar os seus limites. E como também não tem tropas na mão, não tem condições de efetivar nenhum processo golpista, efetivado às vezes no discurso desse capitão presidente. Elas estão cumprindo as determinações constitucionais na defesa da pátria, elas têm de se colocar na defesa do povo brasileiro. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula hoje. Hoje vamos focar mais no alongamento, para dar uma relaxada na musculatura. Vamos lá? Estendeu as 2 pernas à frente, os pés ficam a ponta do pé apontada para o teto e flexiona o tronco à frente. O que é que vai flexionar? É o quadril. Vamos lá. Aonde conseguir. Quem não consegue segurar na ponta do pé não tem problema. O importante é estar flexionando e sentir alongar toda a cadeia posterior. Segura de 10 a 15 segundos.
trabalhando sempre a respiração. Inspira nariz, expira pela boca, flexiona o joelho direito e vai com o tronco à frente. Procura ficar com a cervical alinhada e a coluna alinhada. Não tensiona aqui, bem aqui. 10 a 15 segundos, trocou, segurou. Muito bem, mais uma aula. Espero que vocês estejam aproveitando a aula para que a nossa imunidade não fique baixa. Alimentação, sono e exercício. Os 3 pilares para nos manter com a imunidade alta e bem. Fiquem bem. Vamos inovar aqui. O objetivo da lei, o objetivo cristalino da lei, não pode ser burlado pelo trapaceamento de sua interpretação ou aplicação. O próprio objetivo colimado pela lei já constitui o seu balizamento. O limite máximo que não pode ser ultrapassado por qualquer interpretação preconcebida tendenciosa. Atenção nisso. Paulo Napoleão, Autoritarismo e Impunidade.